Obrigado, Bruno. Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Fiquei bastante feliz quando o Mário me convidou para falar um pouquinho sobre esse tema e a incumbência seria falar um pouquinho sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, né? E aí eu fiz uma apresentação que eu acho que vai dar uns 15 minutinhos, uma coisa bem rápida, bem resumida, só para ter uma ideia do que é a Pesquisa Nacional de Saúde, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí todos? Está tranquilo? Bom, então, quando o Mário me pediu para falar um pouquinho sobre a PNS, né, eu já me envolvi bastante com essas bases de dados, eu sou um consumidor dessas grandes bases de dados na área da saúde, bem lá de trás, principalmente as PNADs, eu vou falar também um pouquinho, e mais recentemente o Ministério da Saúde, junto com o IBGE, tem promovido essa pesquisa nacional de saúde, né? E o que eu pensei em falar aqui, selecionar algumas ideias, algumas questões, algumas sugestões para ver como essa pesquisa pode ser útil para estudos sobre recursos humanos em saúde. Tá? Bom, primeiro, como eu falei, a PNS, né? Mas a PNS nasce um pouco da ideia do suplemento de saúde da PNAD, né? Que a PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, que desde 98, né, de 5 anos, 2013 e 2008, 2018, opa, eu errei aqui, tem alimentado bastante com informações de saúde em nível nacional, né? Porque são pesquisas de base populacional realizadas pelo IBGE, com financiamento do Ministério da Saúde e toda assistência técnica da Fiocruz. Tá? E, a partir de 2013, esses suplementos de saúde foram transformados na Pesquisa Nacional de Saúde. Né? E o que são essas pesquisas? Né? Esse é o primeiro ponto, agora falando um pouquinho mais tecnicamente. Né? São amostras aleatórias complexas com representatividade para o Brasil como um todo, separadamente urbano e rural, a gente pode ter essas informações. Já vou falar também um pouquinho um problema que tem aí, que é essa questão do urbano. Tem representatividade também para grandes regiões, e esse é um outro ponto que eu também vou trazer aqui para discussão, como ideia. Será que interessa a gente ter algum tipo de informação em nível de grandes regiões? Unidades da federação, as regiões metropolitanas que contenham capitais e as capitais, ou seja, essas pesquisas, a PNS e anteriormente as PNAD, são pesquisas de base populacional gigantescas, envolvendo 300 mil pessoas no Brasil, uma amostra que se propõe a ser representativa do Brasil, e com isso a gente tem a oportunidade de conhecer muitas coisas sobre a população brasileira e especialmente nas suas condições de saúde, né? Eu vou detalhar um pouquinho. Só chamando a atenção desse que eu ameacei aqui, né? Esse conceito de urbano que a gente usa no Brasil é um conceito um pouco, a meu juízo, equivocado, né? O que a gente entende no Brasil como urbano é quando o indivíduo mora a uma certa distância da sede da prefeitura. E isso vai contra o próprio conceito de urbano como mundialmente é entendido, né? Tá? E o urbano é quando você tem população grande ou uma densidade demográfica alta. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, a PNAD, mais especificamente a PNAD de 2019, ela investigou 293 mil pessoas em 108 mil domicílios. E foram investigados, essas pessoas estavam distribuídas em 2.167 municípios, de um total de 5.570 municípios brasileiros que nós temos. Tá? Isso é super importante, porque o grau de representatividade, a possibilidade de representatividade dos dados da PNS, como eu falei, não se referem aos municípios isoladamente, apenas às capitais, se eu quiser representatividade em cidades. Tá? E essa pesquisa, então, ela tem um questionário domiciliar, e tem um questionário que investiga também todos os moradores, e tem ainda um questionário que seleciona um morador apenas daquele domicílio, e aqui já tem uma diferença em relação à PNS de 2013, que o morador selecionado era, na PNS 2013, era acima de 18 anos,
agora é acima de 15 anos. E o que é interessante nessa pesquisa? Assim, que tipo de informação tem, né? São vários módulos, tá? Então, no questionário de domicílio de todos os moradores, aí tem informações diversas, né? Mas o que interessa para a gente aqui seriam essas que estão em vermelho. Tá? Tem informações muito detalhadas sobre os trabalhos dos moradores, tem informação sobre cobertura de plano de saúde, tem informação sobre utilização de serviços de saúde, que é o módulo J. E, além disso, tem o questionário do morador selecionado, que tem também um atendimento médico, que é o módulo H, que é bem parecido com a utilização de serviço de saúde, mas se refere mais à semana anterior à entrevista. Bom, aqui então só uma ilustração da potencialidade dessas informações, tá? Que estão disponíveis para a gente, os seus microdados. Então, aqueles indivíduos todos que foram selecionados, nós temos informações individualizadas para cada um deles, tá? Então, com uma ilustração, eu peguei essa base de dados e vi a frequência da pergunta do módulo J11, quando consultou um médico pela última vez. Tá? Então, essa aqui é a distribuição da 2013. Então, a gente tem informação aqui de 68,9% procurou um médico nos últimos 12 meses. Isso em 2013. E, em 2019, essa proporção foi para 73,9%. Então, essa é uma informação que já pode prontamente ser obtida, mas algumas questões técnicas que precisam ser agora comentadas sobre isso, para que a gente possa usar esses dados de forma correta. Tá? Falei lá no início que essas pesquisas são amostras complexas. Amostras complexas significam que os indivíduos estão sendo selecionados não de uma aleatoriamente simples, como a mesma probabilidade de seleção para cada um. Os indivíduos têm probabilidade diferente de ser selecionados, além de ter outros efeitos que podem comprometer a qualidade da informação, a eficiência da informação, que pode estar agregado em cluster, em extratos. Tá? Então, a amostra complexa é um sistema de seleção de unidades de análise bem sofisticado que precisa, na hora da análise, respeitar esse processo, senão a gente está gerando informações erradas. Então, esses números aqui que eu estou mostrando aqui, eles não estão necessariamente expressando qual é essa verdadeira proporção, tá? Porque, como eu botei aqui, são dados não ponderados. Cada indivíduo tem um peso para ser selecionado. Eu botei aqui apenas como ilustração das possibilidades que a gente tem de geração de informações, tá? Então, como eu falei, tem 293 mil indivíduos entrevistados em 2019 e 205 mil entrevistados em 2013. E essa pesquisa de 2019 já foram liberados alguns resultados pelo próprio IBGE. Tá? Então, aqui eu selecionei uma tabelinha que está lá já no sistema disponível, dessa mesma pergunta, né? Se procurou o médico no último ano ou não. Então, olha o número que o IBGE liberou, 76,2%, e não os 73,9%, porque esse aqui não está devidamente ajustado pelo esquema amostral, pela ponderação. O valor certo é 76,2%. Tá? Outras informações que eu estou sugerindo aqui para a gente pensar as possibilidades. Então, tem muita informação, né? Então, sexo, a gente pode ver que tem muito mais consulta nas mulheres do que nos homens. Tem informação de urbano e rural, mas, como eu falei, essa informação é pouco útil, porque o conceito de urbano que a gente usa no Brasil é mal construído. Né? Tem toda uma literatura já mostrando que nós somos muito menos urbanos do que supostamente nós, como é dito. Tá? E outra informação que eles divulgam também, né, que está sempre disponível, é a região. E eu vou chamar a atenção também que esse tipo de informação, ao meu juízo, é muito pouco útil para efeitos de planejamento, especialmente recursos humanos. Tá? Porque, por exemplo, aqui está dizendo que 68% dos moradores da região norte procuraram médico nos últimos 12 meses. Mas a região norte é super heterogênea, assim como todas as outras regiões, né, envolvendo cidades grandes, cidades pequenas. Então, eu não sou muito defensor de utilizar esse tipo de classificação, mas é uma informação que está disponível. Eu vou sugerir uma outra coisa mais para frente.
Outra coisa importante dessas informações, aí de novo tem a ver com desenho amostral, é essa informação aqui do intervalo de confiança, ou seja, todas as estimativas que a gente está construindo, elas precisam ser informadas também incorporando as suas imprecisões, tá? Então, eu estaria dizendo aqui que é 69,4%, mas com um intervalo de confiança que teria um limite inferior de 68% e de 69%. Isso é fundamental, como eu falei, ser calculado direitinho, porque a amostra é complexa. Se a gente ignorar isso, a gente estaria gerando números errados. Agora, algumas possibilidades que eu acho que a gente pode, algumas ideias que a gente pode usar para explorar esses dados. Tá? Uma ideia que sempre me ocorreu, que eu gosto de pensar, é pegar esse, que é um abuso um pouco dessa utilização da base de dados. Tá? Não se propõe a isso, como eu falei, mas eu acho que são possibilidades bastante enriquecedoras que a gente tem aí à nossa disposição. Então, eu peguei aqui e listei os profissionais de saúde que foram amostrados nas PNAD de 2013 e 2019. Tá? Então, para médicos gerais e médicos especialistas, eu tenho em 2013 169 médicos, 184 médicos especialistas. E em 2019, 129 gerais e 348 especialistas. E todas as outras profissões de saúde, ou seja, a gente pode selecionar esses indivíduos e estudar o perfil, onde eles estão distribuídos e tal, de uma forma bem exploratória, bem assim, só para ter uma ideia mesmo. Outra exploração que eu gosto de fazer com esses dados é olhar, ao invés dos municípios, das grandes regiões, é olhar onde a pessoa mora, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, o Brasil, como eu falei, tem 5.570 municípios. E aí, se a gente fizer uma divisão desses municípios de uma forma, a meu juízo, bem mais informativa, a gente pode separar esses municípios em quem pertence ou não, o município pertence ou não à região metropolitana, e se ele é um município pequeno, médio ou grande. A definição de pequeno, médio ou grande é bem tradicional. Já diz o seguinte: o município é pequeno se ele tem menos do que 50 mil habitantes ou tem uma densidade, tem uma densidade demográfica menor do que 80 habitantes por quilômetro quadrado. E ele é grande se tiver mais do que 100 mil habitantes, mais de 100 mil habitantes. Então, dos 5.570 municípios brasileiros, só 194 são grandes, são classificados como grandes e pertencentes à região metropolitana. Municípios grandes, no total, apenas 312, ou seja, 5,6% dos municípios brasileiros poderiam ser considerados grandes. Mas, ao mesmo tempo, olha que curioso, nesses municípios grandes habitam 56,7% da população. Tá? Então, a meu juízo, é muito mais conveniente classificar os indivíduos não pela região, para efeitos de planejamento, recursos humanos, tá? Muito mais interessante classificar dessa forma do que pelas grandes regiões. Mas temos um problema, né? Porque na PNS a gente não tem a informação do município, mas a gente tem a informação se ele pertence ou não às capitais, e região metropolitana, e região metropolitana e RID é basicamente a mesma coisa. O RID é uma região metropolitana, mas que envolve mais de um estado. E o resto da UF. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu peguei a distribuição da PNS 2019, usando a frequência de indivíduos um tipo de área, e se é urbano ou rural. Mas lembrando, o conceito de urbano é um conceito que o IBGE é útil, um conceito meio problemático. Tá? Então, concluindo, só uma apresentação bem geral, né? A PNS é uma base de dados extremamente rica, de domínio público, com representatividade nacional, apresentando dezenas de informações individualizadas, especialmente de trabalho e ocupação, que podem ser muito úteis para estudos sobre recursos humanos e saúde, podendo explorar, inclusive, tendências temporais, não só com as 2 PNS, mas também com as 3 PNADs. Tá? Adicionalmente, pode ser feito estudos ecológicos juntando as informações da PNS com outras bases de dados, SIM, SINASC, etc., tomando como unidade de análise certa unidade geográfica, as capitais, por exemplo. Tá? E o meu último slide aqui mesmo, para finalizar, esse foi um artigo que a gente publicou, eu e a professora Lígia Bahia, onde a gente pegou os médicos que assim se declararam nas PNADs de 88, 93, 98, 2003, né, e fizemos um monte de explorações sobre as informações desses médicos com esses dados, tá? E foi publicado na revista Saúde Pública.
Então, algumas observações que a gente fez, algumas conclusões que a gente chegou. Primeiro, a feminilização da carreira médica. Em 88, a gente tinha apenas 30,9% de médicos do sexo feminino, e em 2013 chegou a 47,6%. A proporção de médicos da cor branca ficou estável em 88%, 87%. E outra informação interessante foi o aumento da posição de empregador. Médico empregador aumentou bastante, 6,3% para 15,4%. Ou seja, só para ilustrar a riqueza de informações que a gente pode ter a partir de uma base de dados como essa, e que é de domínio público e tranquilamente utilizável por qualquer um. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Eu agradeço bastante a oportunidade.